manhã dessa sexta-feira, nossa equipe irá participar de uma coletiva de imprensa aqui na Polícia Civil do município de Nova Prata, onde hoje, pela manhã, sexta-feira, foram feitas algumas prisões com relação ao caso Zinho. Vamos entender agora um pouco mais, então, sobre essas prisões. Bom dia, estamos abertos, então, para esclarecer o público a respeito das dúvidas e a respeito das últimas notícias relativas ao caso do Zinho. Num primeiro momento, a gente já revelou para vários órgãos de imprensa que o inquérito está praticamente pronto. Só que como ele é bastante complexo, então ele foi demandando um prazo muito maior e muito mais trabalho por parte da equipe para o desenrolar dessas investigações. O fato ele é super complexo, a necessidade de análise de câmeras e confronto de imagens e segurança a respeito de participações e de quem participou levou uma demanda de trabalho assim muito além da expectativa e também muito além das nossas condições técnicas e de pessoal, né? Mas praticamente o inquérito está pronto, as prisões elas estão como que coroando a entrega do inquérito e são prisões firmes, baseadas em convicções bem estabelecidas, com uma prova boa e também no momento em que a gente já larga para o Ministério Público e para o Judiciário com uma prova suficiente, capaz de dar as prisões como aconteceu, só que pela não execução de 2 prisões e por ainda termos testemunhas para ouvir, ele segue mais um pouquinho, mas 90% do inquérito está pronto. Largamos para a Justiça. Tanto advogados, quanto juiz, quanto promotor terão acesso e poderão nos requisitar mais informações, mais produção de prova. Na terça-feira a gente pretende entregar, né? Após as prisões começam a correr prazos, tanto para nós quanto para a Justiça. Isso é significativo de que a gente não deixe mal esse prazo, então queremos no máximo na terça-feira ter entregue, porque hoje ainda nós temos oitivas para fazer, né? E terça-feira, então, entregaremos o inquérito. Hoje nós não fizemos nenhum trabalho em cima dos envolvidos que são adolescentes, né? E fizemos um trabalho com relação, tivemos as prisões com relação aos adultos e já são 5 adultos presos, né? Então é significativo, a gente tem mais ou menos 7 participantes menores. Mas sobre eles, ainda nós não temos assim, estamos trabalhando dentro do que é viável, mas não podemos ainda revelar o andamento. Nós tivemos 40 pessoas circundando aqueles fatos na volta do episódio, né? Mas nós não temos exatamente 40 agressores, né? Nem seria possível, né? Não temos 40 agressores, mas temos 40 pessoas ouvidas, envolvidas, depondo. Sim. Mais ou menos cerca de 8 adultos e 7 menores. Sim, nós temos um PM de Caxias, ele participou dos fatos, ele está com a prova toda direcionada a respeito da identificação dele. Ele deve se apresentar hoje na delegacia, porque ele ainda vai ser ouvido. Na qualidade de acusado, vai ser interrogado. A nossa equipe, que trabalhou arduamente, nós temos aqui o Felipe Porto, nós temos o Fabrício, o Márcio, o Estevão, a Ângela e o Eduardo. Eu acho que eu coloquei, nós temos um policial civil aposentado, né, que se desvinculou recentemente da nossa delegacia e ele também prestou um trabalho assim fundamental, nos apoiou, sabe, foi sensível às nossas carências e nos ajudou praticamente o tempo todo, não quis aparecer hoje aqui, mas ele... Trabalho de consultoria, né, delegado? Um trabalho de consultoria, de auxílio, assim, né? É o caso trazendo a sensibilidade das pessoas pela brutalidade que foi, né? Alguns sabendo das nossas carências, né? Das dificuldades, então se solidarizam e nos ajudam. Eu creio assim, e aí a equipe pode me auxiliar nisso. Eu acho que o maior desafio de trabalhar num inquérito rumoroso é a pressa que a população tem em ter um retorno, em ter as prisões. E, curiosamente, este é o fato pelo qual tantas pessoas agrediram o Arlindo na praça, porque as pessoas estão cansadas de não ter uma resposta imediata. Só que o sistema, ele é seguro, ele é burocrático e ele não viabiliza isso. Então, por conta disso, as pessoas pensam que não há justiça,
que a polícia não está trabalhando, que o fórum não está trabalhando, né? E aí fizeram as passeatas muito justas, né, a respeito da sua insurgência contra um caso tão grotesco assim, né, e banal, os motivos pelos quais aconteceu, uma brutalidade muito grande, mas isso demonstra que as pessoas elas querem uma resposta imediata e o nosso sistema não permite. Então essa cobrança e essa impressão de que as pessoas têm de que nada está acontecendo, de que a polícia não está funcionando, é muito ruim para nós, né? Porque a gente sabe quantos dias a gente trabalha e quanta gente está dedicada para fazer. E aí, olha aqui, é um somatório de papéis, né? Há depoimentos que demoram 3, 4 horas. Eu não posso fazer vários depoimentos de qualquer forma. E vocês podem presumir que nos depoimentos as pessoas se contradizem e nós temos que extrair desses depoimentos uma linha de estratégia. Sim. E essa linha de estratégia, houve tentativas de mudança, nós tivemos várias possibilidades nesse inquérito. Então, tudo isso tem que ser cercado e checado e registrado. Eu acho que esse é o maior desafio. O nosso compromisso para fazer esse inquérito, o comprometimento dos policiais civis que aqui estão, a nossa preocupação que a família não se sinta desprestigiada pela falta de preocupação da delegacia com o caso, nunca foi o que nos preocupou. Nos preocupou fazer um inquérito bem complexo. E nós sabemos que nós podemos. Só que ele tem o direito de ser ouvido na cidade onde ele trabalha, ele é um funcionário público, mas nós então agendamos no primeiro momento lá, ele solicitou vista e aí vai ser feita aqui na delegacia de Nova Prata por concessão dele mesmo em se deslocar. Preventiva, é uma cautelar um pouco mais complexa, né? E a gente precisa ter mais material para pedir uma prisão preventiva. A temporária, que seria a prisão rápida, aquela prisão que dá o impacto, ela é necessária quando tu não consegue, para esse caso, por exemplo, tu não conseguisse identificar essas pessoas. Como as imagens, como a prova, ela está difícil, truncada no meio de uma população para ser analisada através de imagens, eu tenho a prova. Sim. Por isso que eu preciso, com o tempo, esmiuçar a prova. E aí, então, eu não preciso de uma temporária. Esse caso não teve uma temporária por conta disso. O homicídio qualificado, ele vai entrar para quase todos os participantes. Nós temos 2 momentos desse fato. Um momento em que ele é agredido inicialmente por algumas pessoas que, em tese, estariam vinculadas às mulheres que, em tese, foram assediadas, molestadas. E essa conduta é uma conduta mais próxima à lesão corporal. Depois, num segundo momento, essas pessoas cometem uma segunda conduta de justiça pelas próprias mãos. Neste momento, já há um exagero, já há um uso brutal da força e já há agregados, né, naquela ideia de fazer justiça que nada tem a ver com o primeiro momento. Esses respondem mais para o homicídio. É assim que a gente passa, é assim que a gente vai passar para o Ministério Público. Esse inquérito, esse processo, ele vai se desdobrar em condutas como lesão corporal seguida de morte. Para isso a gente ainda precisa da necropsia que não veio, vai se desdobrar para lesão corporal, vai se desdobrar para algumas condutas omissivas e conduta de instigação ao crime. Neste momento, nós precisávamos cumprir essas 5 prisões porque os requisitos estão mais para esses autores. No momento, agora ainda teremos que tentar cumprir as 2 outras prisões. Uma delas não foi feita por conta das leis eleitorais, né? E nós contamos que daqui um pouco essas pessoas se apresentem espontaneamente, né? Sim. Com relação a mais prisões, eu não tenho como adiantar, mas no momento nós não temos. Sim, nós trabalhamos com um inquérito conexo, né, que aí se chama processo de adolescente infrator, e ele vai para o Ministério Público para as providências junto à vara da infância e juventude. São crimes análogos, né? O adolescente ele não responde pelo crime e não teria o mesmo nome o processo. Mas é praticamente a mesma prova. Eu te diria que um deles, então, né, por conta de presumir, saber da sua atuação, saber da sua conduta, já havia saído da cidade de Nova Prata
voluntariamente, ou seja, se excusando de uma eventual prisão. Com relação a ela tem o direito de liberdade garantido por essa lei que é bastante frouxa, né? E aí eu quero pontuar para a população como é difícil fazermos as coisas, né? Porque agora, nesse momento, por exemplo, esta que é companheira ou namorada de um dos presos, se ela não pode ser perseguida, ela não pode ser monitorada nesse período. Para verem e para terem mais sensibilidade antes de fazerem as suas postulações, né? De resignação, enfim, contra a justiça, contra a segurança pública, como tanto fizerem. Se esta mulher, só para saberem as notícias, se essa mulher ela quiser durante o final de semana ingressar na casa prisional de Nova Prata para fazer visita para qualquer dessas pessoas que ela entenda, que ela quer ver e que a lei autorize ela estar ali, ela poderá entrar na casa prisional com o mandado de prisão suspensa, fazer a visita e sair quantas vezes seja possível, né? Eu acho bastante curioso, eu acho que isso não interessa à sociedade, eu acho que a sociedade não entende e a sociedade sempre cobra da segurança pública quando nós não temos uma legislação tão acolhedora do que a sociedade pensa que é justiça. E aí nós voltamos para o que eu estava dizendo inicialmente. Esse caso ele é paradoxal porque as pessoas estão sem respeito aos outros e com uma impressão de impunidade que faz com que as pessoas percam a medida das coisas. Porque efetivamente o que eu acabei de falar é assustador. Nós não podemos, responder a tua pergunta, monitorar esta mulher. Ela tem o direito de 5 dias antes e 2 dias depois circular livremente, somente porque ela poderá ir fazer o seu voto naquele domingo, né? Eu acho assim que é desproporcional para o que se entende de necessidade de manutenção da ordem pública, de que essas pessoas não fiquem soltas e não fiquem soltas por uma lei tão protetora e por um sentido tão mínimo, porque a eleição só se dá no domingo. A legislação seria branda, né, da Constituição. É extremamente até branda, desproporcional, sem sentido, né? Delegada, há que pontuar o seguinte, que ela não residia mais nesse município onde ela vota, né? Ela estava já residindo na cidade de Vista Alegre do Prata há em torno de 3 meses, né? Estando inclusive de acordo com os depoimentos das testemunhas no primeiro turno aqui, então não teria nem votado, né? Mas talvez não tenha nem votado no primeiro turno, talvez não tenha, tem que né? estar livre agora para votar no segundo turno. Nós estamos falando sobre isso para justamente fazer o contraponto do que se prega, né? Como a segurança pública demora para agir, né? Eu tenho repúdio de ouvir essa insurgência, porque quem está do outro lado também está abaixo do mau tempo, que é o nosso caso, né? Nós temos que fazer tudo muito bem feito, tudo muito dentro da legislação para valer. E aí as pessoas querem rapidez e uma prestação jurisdicional que não é aquela viável. Nós temos prisões executadas por aquela equipe em Flores da Cunha, não foi tão tranquilo, acho que eles podem tratar disso. Eles não são... Houve reação lá, inspetor? Inspetor? Eles não estavam... A pessoa que a gente acabou conhecendo, ele não ficou surpreso. Todos os envolvidos no episódio, à exceção do PM, eram pessoas daqui, ou de Vista Alegre do Prata, enfim, daqui dos arredores, né? Nós não temos pessoas de fora, à exceção desse PM que estava aqui por um vínculo que ele tem com uma moça que também estava em Nova Prata e que tem família em Nova Prata.